Salve galera ouvinte do Souls Podcast, aqui quem fala é Beatriz Dias e juntamente com meu amigo Levi a gente vai falar um pouco sobre o Bom dia, espírito galera. romântico. Como nossa amiga Bia já tinha dito, meu nome é Levi de Carvalho e nós dois somos do segundo C. E hoje nós viemos aqui para apresentar um podcast sobre o espírito romântico. Prazer, gente, tudo bem? Meu nome é o Edson, espero que vocês estejam bem. E hoje, como nossos amigos falaram, a gente vai apresentar sobre uma parte muito importante, da nossa literatura, sobre o romantismo. Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Vinícius. É uma honra participar desse podcast. Estou muito animado para conversar com vocês sobre o romantismo, que é o tema de hoje. Fala galera, meu nome é Guilherme, sou do segundo ano C e vim aqui falar um pouco sobre romantismo. É um privilégio estar aqui falando sobre o romantismo, porque ele foi uma marca muito grande na história da literatura. Cara, e não é só a literatura, porque a arte, a música, a pintura tiveram uma forte influência também sobre o romantismo. Sim, realmente. Em relação à arte plástica, na era romântica, também temos uma tela que é chamada A Liberdade Guiando o Povo, que é de Eugênio, em comemoração à Revolução, que foi em julho, no ano de 1830. Realmente. Inclusive, nós tivemos a Revolução Francesa, que é uma obra que fala sobre a liberdade. Inclusive, essa obra está lá no Museu de Louvre, localizado em Paris. É, e também é importante falar que o romantismo na música, assim também como nas outras formas de arte, né, sempre buscava emoções latentes e intensas. Por isso que os compositores sempre buscavam uma composição mais crua daquela época, sabe? Uma emoção mais exata. Isso era motivado principalmente pela busca pela personalidade nas peças que ele fazia, né? Cara, eu gosto muito desse drama sabe? Eu acho muito interessante isso no romantismo. Mas me contem, qual é a origem de tudo isso? Símbia, a origem do romantismo, era um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII, mais especificamente na década de 1770, e durou até o século XIX. Exatamente. E como muita gente sabe ou não, depende, o romantismo ele é dividido em três gerações, primeira, segunda e terceira. E voltando a esse assunto de drama e tal, uma que é muito bacana é a segunda geração, que tem como base o sentimentalismo romântico, que fala também sobre o escapismo pelo suicídio, aquela questão, né? Ai, meu amor não me quer, então eu vou me matar. E sem falar que isso tudo foi no início da Europa. Eu tenho muita curiosidade sobre essa parte do romantismo, tipo, todo esse sentimentalismo, tá ligado? Porque normalmente, naquela época, eles olhavam assim, ah, a minha amada não me quer, então eu vou escrever um livro e vou me matar no final, sabe? No romantismo, tudo é muito, sempre encontraremos, tudo sendo sentido o máximo possível. Exatamente, Guilherme. No romantismo, você tem que literalmente multiplicar o seu sentimento 1000 vezes. Porque, tipo, é tudo muito extremo. Tudo que você sente ou pensa sobre o sentimento é tudo muito extremo. Quais eram as primeiras obras, que trouxeram essa realidade? Temos os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, que ele foi definido como um marco na literatura alemã e mundial. Ele foi escrito no ano de 1774, foi uma das obras que mais influenciaram os jovens naquele período, que é marcado com uma narração muito densa, lírica e é essencialmente psicológica. A personagem atormentada de Werther tornou-se um modelo de herói pré-romântico, porque ele era um desses exemplos de tudo isso que os jovens sentiam. Aí muita gente se identificava com ele. Na Inglaterra, logo no início do século XIX, tinha poesia. Lord Byron trazia essas obras para a gente. Ele falava sobre o ultra-romântico. Então, é na prosa e poesia. Sim, além desses exemplos que vocês disseram, também temos Ivanhoé, que é de Walter Scott, que a gente consegue ver na prosa. Mas sobre essas obras, quais eram as principais características?
Assim, Levi, elas tinham muitas oposições ao modelo clássico e uma estrutura de texto bem longa, né, em prosa, já que a prosa era mais longa para contar a história de uma forma melhor. E assim, também tinha um desenvolvimento de um tema central. A trama, como vocês sabem, já era muito dramática. E também conhecemos a narrativa ampla, que é refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo que passa a ser o centro das atenções. Eles eram muito individualistas. Nossa, assim, demais. Eles eram muito individualistas. Tipo, eles tinham uma visão pessoal e subjetiva muito grande, porque antes eles se dedicavam a um imperador, um papa, alguma coisa desse tipo. Mas depois que isso acabou, sobrou muito tempo livre. Aí eles começaram a pensar neles mesmos. Aí esses pensamentos se refletiam nos textos que eles mesmos faziam, né? Aí também vamos ter a exaltação da pátria, da natureza, do nacionalismo que vai aparecer, a idealização da sociedade, do amor e principalmente da mulher, né? Porque nas primeiras gerações ela era muito exaltada, aí tipo, né? Também vamos ter a criação dos heróis nacionais, lá fora na Europa os heróis eram os cavaleiros, mas como aqui no Brasil era muito novo, né? O país muito novo, mas tinham os índios. Aí eles começaram a exaltar os índios, e aí os índios viraram nossos heróis nacionais. Todo esse sentimentalismo e a supervalorização das emoções podem ser considerados também uma característica, né? Porque eu acho bem característico desse movimento. Mano, e sem falar no egocentrismo, que dá pra ver nos textos que quando eles escrevem é como se eu sou o protagonista do filme, todos têm que se importar com os meus sentimentos. E também tem aquela questão, né, da saudade da infância. E tipo, eles tinham saudade da infância, mas muitos desses autores, eles eram jovens. Normalmente esse pensamento sobre a infância, esse pensamento de que a época da infância é a melhor época, uma época pura. Pois é, né, gente? É mais ou menos aquela coisa. Eu era feliz e não sabia, hoje eu sou triste e sei. É mais ou menos isso. E assim, um ponto bem importante a ser ressaltado é a questão da fuga da realidade. Que como a nossa vida real não existem tantas fantasias nesse gênero que eles escreviam, eles eram muito fantasiosos em suas obras, criavam uma sensação falsa e eles não eram tão realistas. É tipo no The Sims, tá ligado? Você mudar a vida dos bonecos da forma que você quisesse, porque não acontece na vida real. Eu sei que o romantismo é muito diferente do realismo, é o oposto praticamente. Quais são os principais pontos românticos? Os principais pontos românticos são o individualismo, a visão pessoal e subjetiva, o resgate da Idade Média, o cristianismo, a imaginação, a sensibilidade, o folclore, a imaginação sentimental e subjetiva do homem da mulher. Retrata muito o retorno do passado histórico. E assim, né, não menos importante também, temos as influências filosóficas do romantismo. Como foi bem citado no início, o romantismo ele surgiu na Europa, no contexto, no século da Revolução Industrial e do Iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico, que era baseado na razão. Ele durou até mais ou menos o século XIX, que é quando começa o realismo. E um dos nomes, né, que tem bastante características dele é o próprio Russell, Rousseau também conhecido, que ele traz a parte do bom selvagem, que como bem sabemos, lá na Europa eles tinham os cavaleiros medievais, etc. E aqui a gente não tinha isso, porque como foi bem falado, era novo. E eles traz de volta a ideia do índio, a ideia de um bom selvagem, de um homem bom. Que Rousseau, ele consiste na tese de que o ser humano era puro e inocente em seu estado natural, sendo a sociedade que o corrompia. Mas eis aí a questão, né?
Se é a sociedade que corrompe o homem, quem corrompe a sociedade, né? Tanto que depois de um tempo ela é considerada até como um mito. Muito interessante saber que o Brasil trouxe a cultura indígena como um bom selvagem, como uma referência para a época, porque era a referência mais antiga que tínhamos, né? Então, romantizaram tudo isso, trouxeram várias questões interessantes e uma certa valorização. É uma questão muito complexa, né? Porque pode-se dizer que o homem nasce puro, mas acho que desejos da carne, né, trazem toda essa maldade, ou curiosidade também. São várias questões que Rousseau ele aborda também em outras obras. Sim, e a gente consegue ver isso até hoje nas histórias, né? A gente pode ter como exemplo Avatar, o Tarzan, o Gamburigan no Senhor dos Anéis, que também aparece lá. E assim, não menos importante, também temos o Lord Byron, que ele é uma peça bem importante também na segunda geração do romantismo. Tanto que muitos autores brasileiros também se inspiram nele, como Álvares de Azevedo. O Lord Byron ele seguia uma corrente filosófica chamada epicurismo, que é uma corrente filosófica surgida na Grécia Antiga, que eles achavam assim, que segundo o pensamento que era pregado, o estado individual de plenitude em que o sujeito tem total liberdade, tranquilidade e está livre dos medos, diretamente ligado com a busca aos prazeres. Gente, vocês que estudaram conteúdo, vocês podiam me dizer aí o que é que Lord Byron fazia? Falando um pouquinho do Lord Byron, ele era um homem que vivia dos prazeres, né? Ele tinha aquelas festinhas dele particular, né? Que eles chamavam várias pessoas e que eles ouviam Beethoven, usavam muita droga e acabava que ele vivia de prazeres, né? Esse é o lazer dele. Então eu entendo ele falar sobre isso e expandir mais, né? Esse pensamento. E sem falar que o Lord Byron, querendo ou não, com a própria questão da filosofia que ele seguia, ele era um pouco hipócrita. Porque tá ligado, aquelas letras miúdas nos versos dos documentos, ele não leu. É a questão do epicurismo, que está ligado com a busca pelos prazeres, mas só que de questão moderada. O que ele seguia era outra corrente filosófica. Ele dizia que seguia o epicurismo, mas ele levava consigo os conceitos do hedonismo, que é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazeres ao extremo, que é considerado para eles um bem supremo que traz sentido para a vida e a existência humana. E após tudo isso, também temos a terceira geração romântica, que é bastante ligada com questões sociais, questões do mundo social, que naquele tempo ainda existia a escravatura, tanto que ocorre processos para a abolição da escravatura, que é bastante citado por Castro Alves nos seus temas, tanto que tem um poema que ele escreve, que o nome é Navio Negreiro, que fala sobre os escravos, sobre o que eles passavam. E também a mulher, nesse período, ela continua sendo uma imagem pura, mas só que agora ela é tocada, que antigamente a mulher era muito restringida na literatura. E agora ela passa a ser tocada. Exatamente, Edson. E pior que, tipo, foi em um tempo muito curto, né? Tipo, menos de 100 anos isso aconteceu. Se essa terceira geração tivesse sido feita, né? Lá no começo da primeira geração, não seria aceita de jeito nenhum, porque a forma de escrita é totalmente diferente e isso mudou em muito pouco tempo. Realmente, meu caro jovem. E essas são as influências filosóficas do romantismo. Gente, quanta coisa eu aprendi com vocês agora. Muito obrigado por toda essa informação. É muito interessante entender sobre o romantismo, que influencia até na atualidade. Então foi incrível tudo isso.
Eu fico muito feliz de ter chamado vocês e muito obrigado também a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado mesmo. Um beijo e até a próxima.